Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo e último da nossa série de estudo de funções, eu vou propor para vocês um vídeo muito bom, eu espero que seja muito bom, que seria um estudo completo de uma função, ok? Então nessa série no caso eu demonstrei algumas coisas para vocês, algumas técnicas, então tudo que é estudo de variações, estudo de convexidade, é, limite, né, assintotas, etc, etc, né? Mas muitas vezes uma pergunta em algum exercício, ou mesmo quando vocês estão fazendo uma pesquisa, diz: vamos estudar completamente essa função, ok? Então, obviamente, se não tiver indicação a mais, o estudo completo vai ser todos os vídeos que eu fiz dessa série juntos, ok? Então, isso seria um estudo básico de uma função. A gente quer saber como uma função ela se comporta de A a Z, ok? Sem necessariamente saber como fazer o gráfico dela, ok? E eu escolhi uma função que eu acho muito importante, muito interessante, que é a exponencial de menos x ao quadrado, ok? Essa função por si só, ela é, ela é importante, né, por si só que o mais importante dela é a integral dela, ok? Então eu já fiz um vídeo no canal calculando a integral dela, né, em R, que seria a integral de Gauss, ok? Muito utilizado em probabilidades e estatística, ok? Então eu falei, vamos estudar essa função, porque ela tem propriedades muito interessantes, muito legais, e eu acho que vai propor um vídeo bem completo, ok? Então todo estudo de função vem com um checklist, né? Algumas coisas que a gente precisa escrever na folha ou propor para realmente que esse estudo seja completo, ok? Então agora a gente está chegando num nível onde a gente tem que tratar as pessoas como se elas não soubessem de nada. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que explicar de A a Z o que a gente quer fazer, ok? Então, por exemplo, para começar a estudar as variações, a gente tem que mostrar que a função é derivável, ok? Então temos que estudar a derivabilidade da função. Vocês podem me dizer, é claramente derivável, né? Só que é o que eu disse, a gente tem que tratar a pessoa que está lendo como se ela não soubesse. Então a gente tem que mostrar que a gente sabe mostrar por que ele é derivável, ok? Isso vai ser para tudo, ok? Então a partir desse nível em matemática, a gente realmente tem que mostrar tudo. Então tem que justificar cada elemento, né? O forte da matemática é que a gente tem que ser muito rigoroso, ok? Bom, vocês vão ver que nesse caso a derivabilidade realmente é muito fácil de mostrar, ok? Depois a gente vai fazer o estudo de paridade. Não necessariamente a função vai ser par ou ímpar, tá? Ela pode ser nada, mas a gente vai verificar se é um dos casos. Depois as variações, então isso é o que é a tabela de variações, que então a gente vai usar a derivada. A convexividade, então a convexividade a gente vai ver se a função é duas vezes derivável ou não, ok? Então isso daqui vai vir com a derivabilidade. E também, se ela não for, como que a gente pode tratar a convexividade, ok? E depois, o último, a assintota, ok? Então, para ver para onde essa função vai tender, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a derivabilidade. Então, como eu disse, essa função ela é bem simples, tá? Existe uma, uma junção de teoremas, né? Um compilado de teoremas, isso que eu queria dizer, que se chama teoremas gerais. Ok? Então, teoremas gerais são teoremas que a gente aplica de maneira geral toda hora, tá? Então, a gente pode demonstrar eles, óbvio que a gente pode demonstrar eles, mas a gente usa eles de fácil uso, né? Então, um teorema de geral diz que a função que associa x à exponencial de u de x, ok? Então, exponencial elevado a uma função de x, ok? Que é esse caso. Então, a nossa função seria menos x ao quadrado, ok? A gente sabe, a gente pode demonstrar, o que não é o vídeo de hoje, que ela é sem infinita em R, ok? Então, f pertence à classe de funções sem infinitas em R, tá? Sem infinito é uma das primeiras séries do meu canal, a série de derivadas. Isso quer dizer o quê? Sem infinito quer dizer que ela é infinitamente derivável. Tá? Vocês podem se perguntar, normalmente o conjunto C a gente diz que são funções contínuas, realmente, mas se ela é infinitamente contínua, a gente já ah, é equivalente a dizer que ela é infinitamente derivável. Tá? Obviamente, se ela fosse C4, por exemplo, então ela é contínua até C4, então ela teria que ser D3, né? Então ela é derivável 3 vezes, etc, etc, né? Então, obviamente, vai ser D, C, D, C, D. Só que quando temos C infinito, a gente já diz que ela é infinitamente derivável. Ok? Isso quer dizer então que a gente pode derivar essa função infinitas vezes. Então isso já demonstra que a gente pode derivar uma vez, como a gente pode derivar duas vezes. Então a convexividade vai ser estudada de uma maneira fácil e as variações também. Ok? Então, derivabilidade, check. Agora vamos para paridade. Então lembre-se, a paridade, né, é f de menos x e a gente vê o que ele é igual. Ok? Então a gente vai fazer f de menos x.
Obviamente, o estudo do domínio dessa função é importante, tá? Mas essa função é definida em R, não tem nenhum problema. Então, se a gente quiser ser preciso, né, como eu falei no começo, vai ser para todo x que pertence a R, f de menos x vai ser igual ao quê? Então vai ficar exponencial de menos x ao quadrado, ok? Então menos x ao quadrado fica x, então temos um menos na frente, então vai ficar exponencial de menos x ao quadrado, e isso daqui é igual a f de x, ok? Então como temos f de menos x que é igual a f de x, então f é par, ok? F é par. Isso quer dizer o quê? Que se temos um gráfico, vamos ter uma simetria nesse eixo aqui, no eixo das ordenadas, tá? Então, por exemplo, uma parábola, ela faz assim, a gente sabe que a parábola é par. Então, no caso, isso já demonstra que a gente pode estudar a função, né, de zero a mais infinito, em vez de menos infinito a mais infinito, e depois fazer uma simetria. Nesse vídeo eu vou fazer o estudo de menos infinito a mais infinito, tá? Mas lembre-se que, por causa da paridade, a gente pode simplificar esse estudo, ok? Então, a paridade, check. Agora vamos para as variações. Então, as variações a gente tem que fazer o estudo da derivada. Então, primeiro, para todo x que pertence a R, a derivada de f de x seria o quê? Então, seria a derivada de exponencial de u, tá? Então, vai ficar a derivada de u vezes exponencial de u, ok? Então, a derivada de menos x ao quadrado fica menos 2x, então vamos ter menos 2x exponencial de menos x ao quadrado, ok? Então, essa é a derivada de uma função composta. E agora a gente vai fazer o estudo, né, de positivo e negativo dessa derivada, ok? Então, primeiro, vamos ver quando é que ela se anula. Então, f de x, a derivada de x igual a zero. Isso é equivalente a dizer que x igual a zero. Por quê? Porque a exponencial de menos x ao quadrado, ela nunca pode ser, ela não vai se anular nunca, tá? Essa propriedade da exponencial, ela não se anula nunca. Então, não vamos ter dois casos, vamos ter só um caso, né? Temos um produto que é igual a zero, então um dos dois tem que ser igual a zero. Esse daqui não pode ser igual a zero, então temos menos 2x que é igual a zero, então x igual a zero, ok? Então, a gente sabe que vamos ter uma mudança de sinal em x igual a zero. Agora, vamos ver como é que se comporta. Então, o primeiro caso, eu quero saber quando é que a derivada é positiva. Ok? Então, isso implica que menos 2x exponencial de menos x ao quadrado é positivo. Ok? Então, agora, a gente vai ficar... Então, o exponencial de menos x ao quadrado sempre é positivo. Ok? Então, como temos um produto, né, e isso daqui é positivo, então menos 2x tem que ser positivo. Né? Positivo com positivo dá positivo. Né? Então, menos 2x tem que ser positivo. Então, temos menos 2x, que é estritamente superior a zero. Ok? Então, isso implica que x, né, a gente vai passar o menos, tipo, a gente vai dividir por menos 2, né? Então vai ficar x inferior a zero. Ok? Então a função, a derivada, ela é positiva se x for estritamente inferior a zero. Ok? Vocês podem fazer exatamente o mesmo cálculo. Então a gente vai fazer aqui. Então eu quero saber o caso negativo. Então isso implica que menos 2x exponencial de menos x ao quadrado é estritamente negativo. Ok? Como a gente sabe que exponencial de menos x ao quadrado é estritamente positivo, isso daqui tem que ser negativo para dar um número negativo. Ok? Então vamos ter menos 2x estritamente negativo. Então temos que x é estritamente superior a zero. Ainda bem, né? Porque senão aí a gente ia ter um problema. Ok? Então agora a gente tem o comportamento do sinal da derivada. Com o comportamento do sinal da derivada, a gente pode saber o comportamento, né, a monotonia da nossa função. Então vamos fazer a nossa tabela de variações. Então vamos ter x aqui. Ok? A gente está estudando em R, então vamos ter de menos infinito a mais infinito. Ok? A função, a derivada se anula em zero. A nossa função normal, ela nunca se anula, tá? Então, não vamos ter dois pontos, a gente só vai ter um, então zero aqui. Se ela se anulasse em outro ponto, a gente escreveria esse outro ponto para ver como que se comporta. Mas como ela não se anula, então temos zero somente. Ok? Então vamos ter a derivada de f de x aqui. Ok? A gente viu que ela se anula em zero, então a gente vai fazer um tracinho e uma bolinha aqui para mostrar que ela se anula em zero. Se x for estritamente negativo, temos que a derivada é positiva, ou seja, aqui vamos ter um símbolo mais, e aqui um menos. Ok? Então isso já vai indicar a monotonia da nossa função,
ok? Então ela vai ser crescente de menos infinito a zero e ela vai ser decrescente de zero a mais infinito, ok? Agora a gente tem que saber de que ponto até que ponto, ok? Então vamos fazer o limite, tá? Então, limite, quando x tende a menos infinito de exponencial de menos x ao quadrado, ok? Então, x tende a menos infinito, vamos ter menos infinito ao quadrado, fica mais infinito. Exponencial de menos infinito, isso tende a zero, tá? Isso daqui é um teorema, a gente demonstra, obviamente, mas é um teorema. Exponencial de menos infinito tende a zero, ok? Então, a função ela vai partir de zero, então ela vai tender a zero e menos infinito. Agora, em exponencial de zero, então vamos ter exponencial de menos zero ao quadrado, fica exponencial de menos zero, que fica exponencial de zero. Exponencial de zero é igual a 1, ok? Todo número elevado a zero é 1, então ela vai de 0 a 1, e depois vamos fazer o limite mais infinito. Então x tende a mais infinito, fica exponencial de menos x ao quadrado. Então x ao quadrado, então mais infinito vai ficar menos infinito ao quadrado, no caso, então vai ficar a zero também. Então ela redesce a zero. E vocês veem bem o poder dessa função, né? Como a gente tem que ela é definida entre 0 e 1, ela é muito boa para definir tudo que é probabilidade, ok? Então aqui temos o comportamento geral da nossa função. A gente ainda não desenhou ela, a gente não precisa desenhar ela, a gente já sabe que a monotonia ela é crescente de menos infinito a zero e decrescente de zero a mais infinito, ok? Então, a nossa variação foi estudada. Agora vamos estudar nossa convexividade, ok? Então a gente viu que ela sobe, ela desce, mas a gente não sabe se ela é convexa ou côncava, ok? Então vamos estudar a segunda derivada. Então, eu vou deixar de exercício vocês derivarem isso a segunda vez, tá? A derivada de uma função composta com a derivada de um produto, isso vai ficar menos 2 mais 4x ao quadrado vezes exponencial de menos x ao quadrado, ok? Então, obviamente vocês podem desenvolver, depois fatorizar, aqui já é o resultado final, ok? E agora eu quero estudar quando que isso daqui se anula. Então, vamos ter a derivada de x que é igual a zero, isso implica que um dos dois é igual a zero. Esse termo aqui, como eu disse, ele nunca se anula. Então isso implica que menos 2 mais 4x ao quadrado igual a zero. Ok? Então vamos ter 4x ao quadrado que é igual a 2. Então x ao quadrado igual a meio. Então x igual a 1 sobre raiz de 2. Ok? Obviamente mais ou menos. Mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Né? Porque x ao quadrado, né, se a gente fizer isso ao quadrado, ele pode ser menos, como ele pode ser mais, sempre vai devolver o mesmo valor. Então, temos aqui o nosso ponto. Esse ponto aqui, ele define o quê? Ele define a mudança da convexividade da nossa função, ok? Então, nesse ponto, a função vai passar de côncava para convexa ou de convexa para côncava, né? A gente vai ver qual que é a ordem. Esse ponto, a gente chama ele de ponto de inflexão. De inflexão, ok? Então, esse é o nosso ponto de inflexão, a gente definiu ele. E agora a gente vai ver no caso, esse é um dos pontos, né? Obviamente a gente vai calcular f de x para saber a coordenada do ponto de inflexão, né? F de x vai ficar exponencial de menos 1 sobre 2, tá? Isso daqui é mais ou menos 0,607, tá? Então, o ponto x, f de x, é o nosso ponto de inflexão, ok? Obviamente isso daqui é uma coordenada, a gente precisava da outra. Então, esse é o nosso ponto de inflexão, ok? Então, obviamente, a gente pode estudar quando f é maior do que zero ou menor do que zero para saber quando ela é convexa ou côncava. Eu não vou fazer agora, porque sinceramente não importa muito para essa função, mas saber qual que é o ponto de inflexão, então onde que ela muda o comportamento dela é bem importante, ok? Então agora a gente vai fazer o estudo de assintota, então só deixa eu dar o check aqui na convexividade. Então, check aqui. Agora, a assintota. Assintota, fácil, tá? Porque aqui é só estudar o limite de x quando tende a mais ou menos infinito de exponencial de menos x ao quadrado. Isso daqui a gente vê que é zero, tá? Não tem muito mistério. Então, a gente sabe que a assintota tende a y igual a zero. Ok? Então, agora sabemos de tudo da nossa função.
ok? Então, se a gente fizer um gráfico aqui, né, obviamente um pouco mal feito, né, porque sou eu que estou fazendo, a gente sabe que em 1 temos um extremo, né, aqui temos 0, vemos que a função ela tende a menos infinito e mais infinito a 0, tá? Obviamente ela nunca alcança. E vamos ter um ponto de inflexão em cada lado. Então vamos ter em 1 sobre raiz de 2, que sei lá, pode ser aqui, e em menos 1 sobre raiz de 2, que vai ser mais ou menos aqui, ok? E vamos ter em f de x, então mais ou menos aqui. Então aqui e aqui, vocês viram que a gente pode estudar sempre de um lado, né, porque é paridade. A gente vai ter uma mudança do comportamento da função. Então, vocês vão ver que ela vai subir assim e depois vai fazer isso, ok? Então aqui temos o nosso ponto, a nossa mudança, né? Aqui ela vai subir e vai mudar, ok? E essa daqui é a nossa função, exponencial de menos x ao quadrado, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, um estudo completo da função. Obviamente o desenho foi a mais porque eu conheço essa função e normalmente vocês deveriam conhecê-la também. Mas vocês verem que mesmo sem esse desenho, vocês podem saber de tudo do comportamento dessa função. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido essa série, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem livres de comentar qualquer coisa, mesmo algum erro da minha parte, né? Vivo sempre aprendendo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido.